E não é que Medjugorje foi reconhecido pela Igreja Católica? Prestem atenção, roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Essas falsas aparições modernas de hoje em dia. E Medjugorje realmente é uma delas. Porém, o Vaticano emitiu uma nota no dia de hoje falando a respeito do aspecto sobrenatural de Medjugorje e também dos frutos, né, a questão espiritual de Medjugorje. Vamos ler essa nota, tentar analisar, tá? Confesso que eu não gostei muito, tá? Tem coisas ali que eu concordo, tem coisas que eu acho que realmente, né, deixou meio dúbio, tá? O que foi colocado na nota. Eu ainda não li toda a nota, vou ler agora com vocês, tá? E lendo, eu estou fazendo um react, né? Um react da nota. Lendo a nota, a gente consegue avaliar melhor, né, toda a situação. A respeito de Medjugorje, eu não acredito, tá? Não acredito que a Mãe de Deus apareça em Medjugorje, e não acredito que ela já apareceu em Medjugorje, tá? Mas, enfim, eu sou legalista. Todo mundo sabe que eu sou legalista e eu sigo aquilo que a igreja determina. Se a igreja reconhecer um dia, né, a igreja reconhecer Medjugorje, eu posso continuar acreditando, mas jamais irei falar que é uma aparição falsa. Eu não posso mais falar que é uma aparição falsa, entendeu? Eu sou totalmente legalista nisso, como La Salette. La Salette, por exemplo, a igreja reconheceu, né, a aparição, reconheceu a primeira versão do Segredo de La Salette. A segunda versão a igreja condenou e eu sou totalmente legalista. Então eu concordo com a primeira aparição, concordo com a primeira versão do segredo, e a segunda versão tem que jogar no lixo, né? Até porque qualquer um que lê aquilo percebe que realmente não veio do céu, tá? Então vamos ler aqui a nota do Vaticano a respeito, né, de Medjugorje, tá? Lembrando que gente, a igreja ela não analisa uma aparição como um todo. Ela analisa o aspecto sobrenatural, ela analisa os videntes, a conduta dos videntes, ela analisa as mensagens, tudo ali tem que ser analisado de forma individual, tá? E aqui essa nota frisou muito no aspecto espiritual, ou seja, os frutos de conversão e coisas, né, nesse sentido, tá? Eu vou explicar o porquê eu não concordo em alguns aspectos com a nota, tá? Vamos entender aqui o que aconteceu, né? Medjugorje, o nulla osta, eu não sei ler latim, tá, gente? Do Papa, tá? O documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, aprovado por Francisco, gente, eu tô falando para vocês, realmente eu não curto muito Vatican News, tá, gente? Eu não curto muito. Como assim? Né? O documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, aprovado por Francisco, é o Papa Francisco, tá, gente? Tem que colocar o Papa Francisco aqui, né? Não se pronuncia sobre a sobrenaturalidade, mas reconhece os abundantes frutos espirituais ligados à paróquia Santuário da Rainha da Paz, né? E formula um juízo geral positivo sobre as mensagens, embora com alguns esclarecimentos. Então, enfim, tá? Eu vou explicar o porquê eu não gostei muito da nota. Apesar que eu concordo que o cardeal Dom Victor Fernandes está fazendo um ótimo trabalho a respeito das aparições marianas, tá? Realmente está trabalhando muito. A igreja abriu mãos, né? Desde os anos 80 até o presente momento, a igreja abriu mãos, deixou a Deus dará, né? E aí cresceu esse número de videntes e aparições, chegou nessa desgraça que, né, está hoje na igreja. E o cardeal Dom Victor Fernandes está tentando, né, resolver todo esse problema. Então vamos lá. É chegado o momento de concluir uma longa e complexa história em torno aos fenômenos espirituais de Medjugorje.
Trata-se de uma história em que se sucederam opiniões divergentes de bispos, teólogos, comissões e analistas. Estas são as palavras iniciais de A Rainha da Paz, uma nota sobre a experiência espiritual ligada a Medjugorje, assinada pelo cardeal Dom Victor Fernandes e por Monsenhor Armando Mateu, respectivamente prefeito e secretário da seção doutrinal do Dicastério para a Doutrina da Fé. Um texto aprovado pelo Papa Francisco em 28 de agosto, para reconhecer a bondade dos frutos espirituais ligados à experiência de Medjugorje, autorizando os fiéis a aderir a ela, de acordo com as novas normas para o discernimento desses fenômenos, uma vez que foram verificados muitos frutos positivos e não se difundiram no povo de Deus efeitos negativos ou arriscados, tá? Até aqui a gente pode até concordar, tá? Eu não concordo muito aqui que só tem muitos pontos positivos, né? Aliás, os pontos positivos são maiores do que os negativos. Eu não concordo muito, mas se a igreja, aí é uma opinião particular, e se a igreja, né, ela reconhece esses pontos positivos, é porque ela analisou. Até aqui tudo bem, porque esses pontos positivos, esses frutos, não precisa exatamente ser um local de aparição mariana, pode ser qualquer outro lugar, né? Aí diz aqui, em geral, o juízo das mensagens também é positivo. Aqui eu já não concordo, tá, gente? As mensagens de Medjugorje não tem nada de positivo. Então, aqui realmente eu já não concordo. Embora com alguns esclarecimentos sobre algumas expressões. Também é enfatizado que as conclusões nesta nota não implicam o juízo acerca da vida moral dos presumidos videntes. Então eles não analisaram a vida aqui dos videntes, o aspecto moral, né, que é muito claro no último documento emitido pelo Dicastério para a Doutrina da Fé a respeito das aparições marianas, que realmente o vidente não pode ter lucro, o vidente tem que ser uma pessoa que não se expõe muito, né? O vidente tem que estar de acordo com a igreja, enfim, né? Tem lá no documento todo o crivo que a igreja usa e determina para reconhecer uma aparição mariana. Então, aqui nessa nota não fala dos videntes, tá? Aí continua. E que, em todo caso, os dons espirituais não exigem necessariamente a perfeição moral das pessoas envolvidas para poder agir, tá? Frutos positivos, vamos lá. Os lugares ligados ao fenômeno de Medjugorje são visitados por peregrinos do mundo inteiro. Os frutos positivos revelam-se, sobretudo, na promoção de uma sadia prática da vida da fé. De acordo com a tradição da Igreja, há abundantes conversões. Aqui é uma coisa muito relativa, né? Que tipo de conversão que eles estão analisando, né? São protestantes que vão até Medjugorje e se convertem ao catolicismo? Ateus vão até Medjugorje e se convertem ao catolicismo? Quantos testemunhos nós temos a respeito disso, né? De pessoas que não são católicas e vão até Medjugorje. A mesma coisa eu falo de Anguera, né? Quantas pessoas, o vidente de Anguera, ele diz que muitas pessoas se converteram por causa de Anguera. Só que a gente não tem nenhum testemunho. Então eu queria saber muito se tem mesmo essas pessoas que não eram católicas, porque assim, conversão de católico, gente, não adianta, né? A pessoa está se convertendo a Medjugorje, mas já era católico. Aí diz aqui, ó, há abundantes conversões de pessoas que descobriram ou redescobriram a fé. Agora aqui tudo bem. Redescobrir a fé é um católico afastado que voltou para a igreja, né? Então aí não é conversão, né, gente? O retorno à confissão e à comunhão sacramental, numerosas vocações, muitas reconciliações entre cônjuges e a renovação da vida matrimonial e familiar. É preciso mencionar, afirma a nota, que tais experiências acontecem sobretudo no contexto das peregrinações aos lugares dos eventos originários. Gente, começou a chover aqui, um temporal. Vai sair o som aqui no microfone, tá? Mais do que durante os encontros com o vidente, tá? Realmente, o Papa Francisco,
o Papa Francisco, eu tenho certeza que ele não acredita em Medjugorje, né? Ele já deixou claro isso daí. A igreja, por si só, tem o pé atrás com os videntes. Há muito tempo a igreja expressa isso. Então, a nota sempre deixa claro que está trabalhando em cima da espiritualidade do local, né, do santuário, e tirando os videntes, né, da questão. Não está analisando a questão dos videntes, tá? Então, aqui, ó, mais do que durante os encontros com os videntes, para presenciar as presumidas aparições. Relatam-se também numerosíssimas curas. Aí é que tá, gente. Aqui eu falo a mesma coisa que eu falo de Anguera. Eu não duvido das curas, dos milagres, eu não duvido também das graças alcançadas. Porque vai muito mais da fé do católico, a fé da pessoa, do que o local e a aparição. Então, quando o vidente de Anguera vem e diz assim: olha, tem muitas curas aqui, muitos milagres, eu não duvido. Eu realmente não duvido, porque vai muito da fé da pessoa, né? Aí continua dizendo a nota: a paróquia da pequena localidade de Herzegovina é um lugar de adoração, oração, seminários, retiros espirituais, encontro de jovens e parece que as pessoas vão a Medjugorje sobretudo para renovar a própria fé e não por causa de pedidos específicos, né? Surgiram também obras de caridade que se ocupam de órfãos, dependentes químicos, deficientes, e também há grupos de cristãos ortodoxos e de muçulmanos, tá? Tem uma revelação de Medjugorje que fala que o islamismo também é uma religião de Deus, né? Então é muito complicado isso daí, tá? Mas a questão das obras de caridade tem que ter um mínimo, né? A questão realmente, obras de caridade é o mínimo do mínimo, tá? A mensagem da paz. A nota do dicastério prossegue examinando os aspectos centrais das mensagens, começando pelo da paz entendida não só como ausência de guerra, mas também em um sentido espiritual, familiar e social. O título mais original que Nossa Senhora atribui a si mesmo é de fato Rainha da Paz. Eu me apresentei aqui como Rainha da Paz para dizer a todos que a paz é necessária para a salvação do mundo. Somente em Deus se encontra a verdadeira alegria e a qual deriva a verdadeira paz. Por isso peço conversão. Aí está aqui a nota da mensagem, né, de 83, isso aqui. É uma paz que é fruto da caridade vivida, que implica também o amor por aqueles que não são católicos. Um aspecto que se entende melhor no contexto ecumênico e interreligioso da Bósnia e Herzegovina, marcado por uma terrível guerra com fortes componentes religiosos, tá? Então aqui assim, vamos entender uma coisa, gente. Uma mensagem onde Nossa Senhora vem do céu pedir paz é o mínimo também, né? Ou você acha que ela vai pedir a guerra? Não vai. Então assim, é algo que realmente não tem sentido, tá? Nossa Senhora ficar aparecendo a todo momento pedir paz. Isso é o mínimo. A igreja pede paz, os padres, né, os pregadores, eu peço paz, todo mundo, entendeu? Então vai vir aqui pedir o quê? Guerra. Isso daqui é algo muito pobre, gente. Algo muito pobre para dizer que a mensagem tem pontos positivos, tá? É muito pobre, né? Deus no centro. O convite ao abandono confiante em Deus, que é o amor, surge com frequência. Podemos reconhecer um núcleo de mensagens nas quais Nossa Senhora não se põe a si mesma no centro, mas se mostra plenamente orientada para nossa união com Deus. Além disso, a intercessão e a obra de Maria aparecem claramente submissas a Jesus Cristo como autor da graça e da salvação em cada pessoa. Maria intercede, mas é Cristo quem nos dá a força, portanto, toda a obra materna consiste em motivar-nos a ir para Cristo. Também é o mínimo, né, gente? É o que eu estou falando, é uma coisa muito pobre aqui. Os pontos positivos das mensagens, tá? É muito pobre, são coisas assim, né? Que qualquer padre vai dizer numa homilia, tá? É isso aqui, ó.
Ele nos dará força e a alegria neste tempo. Eu estou próxima de vós com a minha intercessão. Mas ainda, muitas mensagens convidam a reconhecer a importância de pedir ajuda do Espírito Santo. As pessoas erram quando se dirigem unicamente aos santos para pedir alguma coisa. O importante é rezar ao Espírito Santo para que desça sobre vós, né? Tem-se tudo, né? Agora, chamado à conversão. Nas mensagens aparece um constante convite a abandonar um estilo de vida mundano e um excessivo apego aos bens terrenos, com frequentes convites à conversão, que torna possível a verdadeira paz no mundo. A conversão parece ser o centro das mensagens de Medjugorje. Há também uma insistente exortação a não subestimar a gravidade do mal e do pecado e tornar muito a sério o chamado de Deus para a luta contra o mal e contra a influência de Satanás, indicado como a origem do ódio e da violência e da divisão. Também são fundamentais o papel da oração e do jejum, bem como a centralidade na missa, a importância da comunhão fraterna e a busca do significado último da existência da vida eterna. Então aqui a gente também, como eu falei, a gente vê o mínimo do mínimo, pedido de conversão. Tá? Aliás, que aqui é um pedido muito de conversão do próprio católico, né? No sentido de voltar para a igreja, voltar para uma vida sacramental. Né? Mas é o mínimo do mínimo. A Maria não precisa ficar 40 anos aparecendo no local pedindo isso, gente, pelo amor de Deus. Essa é a crítica, entende? As aparições marianas, a Virgem Maria aparece para algo pontual que vai acontecer em determinado local. Tá? Esclarecimentos necessários. A segunda parte do documento destaca como algumas poucas mensagens se afastam do conteúdo listado até agora. Então peraí, vamos lá. Então algumas mensagens se afastam desse conteúdo que é pobre, tá, gente? Pedido de conversão, pedido de paz, cara, é o mínimo do mínimo, né? Então, enfim, agora vem o que? A bagaceira. Mensagens com bagaceiras, tá? E a gente sabe, né, que é tudo ligado a um sensacionalismo, a questão de teorias, né, da conspiração, enfim, tá? Aí diz aqui, ó, e portanto, para evitar que este tesouro de Medjugorje seja comprometido, é necessário esclarecer algumas possíveis confusões que podem conduzir grupos minoritários a distorcer a preciosa proposta dessa experiência espiritual. Se algumas mensagens forem lidas parcialmente, elas podem parecer conexas a experiências humanas, confusas e expressões imprecisas do ponto de vista teológico ou a interesses não totalmente legítimos, embora algum erro possa não ser devido à má intenção, mas à percepção subjetiva do fenômeno, em alguns casos. Nossa Senhora parece mostrar certa irritação porque não foram seguidas algumas de suas indicações. Adverte assim sobre sinais ameaçadores e sobre a possibilidade de não parecer mais. Tá aqui, ó. Só isso aqui já prova que não é Nossa Senhora, né, gente? Olha aqui, tá vendo? Isso aqui, é por isso que eu tô falando que a nota, tem coisas que eu concordo aqui, mas muitas coisas eu não concordei, sério. Nossa Senhora parece mostrar certa irritação porque porque não foram seguidas algumas de suas indicações. Adverte assim sobre sinais ameaçadores e sobre possibilidade de não aparecer mais. Nossa Senhora tem que ameaçar alguém para seguir o que ela está pedindo? Não é Nossa Senhora, tá, gente? Mas, na realidade, outras mensagens oferecem uma interpretação correta. Aqueles que fazem predições catastróficas são falsos profetas. Eles dizem, em tal ano, em tal dia acontecerá uma catástrofe. Eu sempre disse que o castigo virá se o mundo não se converter. Por isso convido todos à conversão. A insistência nas mensagens. Depois há mensagens para as paróquias, nas quais Nossa Senhora parece desejar ter um controle sobre detalhes do caminho espiritual e pastoral, dando assim a impressão de querer substituir-se ao organismo ordinário de participação. Né? Aqui é Nossa Senhora tentando administrar as paróquias, também, né? Sinal de que não é Nossa Senhora. Tá? Nossa Senhora está submetida à hierarquia da igreja. Em outros momentos, insiste sobre a escuta e aceitação das mensagens, uma insistência provavelmente promovida do amor e do generoso fervor dos presumidos videntes,
que, com boa vontade, temiam que os chamados da mãe à conversão e à paz fossem ignorados. Esta insistência se torna ainda mais problemática quando as mensagens se referem a pedidos de improváveis origens sobrenatural, como quando Nossa Senhora dá ordens sobre datas, lugares, aspectos práticos e toma decisões sobre questões ordinárias. Na verdade, é a própria Nossa Senhora que convida a relativizar as próprias mensagens, submetendo-se ao valor inigualável da palavra revelada nas Sagradas Escrituras. Não busqueis coisas extraordinárias, mas antes tomai o Evangelho, lede-o e tudo vos será claro. Por que fazeis tantas perguntas? Toda a resposta está no Evangelho. Aí está falando que isso aqui tem nas mensagens, tá? Não acrediteis nas vozes mentirosas que vos falam de coisas falsas, de uma falsa luz, vós, filhos meus, tornai as Escrituras, tá? Então aqui é o que eu estou falando, gente. São coisas dúbias aqui, tá? Coisas dúbias, né? Essa é a realidade. Uma Nossa Senhora que ameaça quem não acredita nas mensagens, por exemplo. Não é Nossa Senhora, tá, gente? Essa é a realidade. Mas vamos lá. Enfim. Resumo do Evangelho, né? A nota indica que a problemática... a nota indica como problemáticas aquelas mensagens que atribuem a Nossa Senhora a expressões o meu plano, o meu projeto, expressões que poderiam confundir. Na verdade, tudo quanto Maria realiza é sempre a serviço do projeto do Senhor e do seu plano divino de salvação. Assim como não se deve erroneamente atribuir a Maria um lugar que é único e exclusivo do seu filho, né, do Filho de Deus, feito homem, por sua vez, o Digastério para a Doutrina da Fé sublinha uma mensagem que pode ser considerada como uma síntese da proposta do Evangelho através de Medjugorje. Desejo aproximar-vos sempre mais a Jesus e ao seu coração ferido. É o que eu estou falando, gente. Tá muito complicado isso aqui, porque pega coisas pobres nas mensagens, analisaram coisas positivas. Beleza, é claro que toda aparição, mesmo falsa, vai ter nas mensagens coisas positivas de conversão, pedido para viver uma vida sacramental, ir à missa aos domingos. Lógico que vai ter isso. O problema é o rabinho que eu falo para vocês, né? A mortadela, aquela pimentinha que você mastiga na mortadela, aquela delícia daquela mortadela Cerati, tem aquela pimentinha que você mastiga e tira todo o sabor da mortadela, né? Então, a mensagem pode ter pedido de conversão, de paz, de tudo, mas se tem alguma coisa ali que realmente vai contrariar, né, tanto as escrituras, o magistério, a tradição, já não é Maria, entendeu? Então, realmente está muito complicado. Eu achei muito complicada essa nota, sou bem sincero, eu sei que muitas pessoas gostaram até, tudo. Eu achei muito complicada aqui, realmente está muito dúbio, tudo essas coisas aqui, ó. E para terminar, culto público autorizado. Vamos ver aqui, ó. Ainda que isso não implique em uma declaração do caráter sobrenatural, de qualquer forma a nota está deixando bem claro que não analisou o aspecto sobrenatural, não tem reconhecimento nenhum do aspecto sobrenatural da aparição. Isso é um ponto positivo na nota, só que deixou coisas dúbias nas mensagens, tá? As mensagens, a maioria todas heréticas, né? Essa é a realidade. E recordando que os fiéis não são obrigados a crer nele, né? O Nihil Obstet, acho que assim, emitido pelo bispo, né, de Mostarduvo, em acordo com a Santa Sé, indica que eles podem receber um estímulo positivo para a sua vida cristã através desta proposta espiritual e autoriza o culto público. A nota também especifica que a avaliação positiva da maior parte das mensagens de Medjugorje como textos edificantes não implica declarar que tenha uma direta origem sobrenatural. Ou seja, né, isso aqui também achei positivo na nota, tá? Tá falando que as mensagens tem pontos positivos, mas não precisa, pode não ser natural, pode ser o próprio vidente que tirou da cabeça dele mesmo e escreveu ali, tá? Essa é a realidade, né? Porque eu falei, é uma coisa muito pobre, pedir conversão, pedir para ir à missa, isso é muito pobre, gente, nas mensagens, isso aí o padre pede na homilia, né? E mesmo que possam subsistir, como é sabido, pareceres diversos sobre a autenticidade de alguns fatos ou sobre alguns aspectos
desta experiência espiritual, as autoridades eclesiásticas dos lugares onde ela esteja presente são convidadas a apreciar o valor pastoral e promover a difusão dessa proposta espiritual. Permanece inalterado o poder de cada bispo diocesano de tomar decisões prudenciais no caso de haver pessoas ou grupos que utilizam inadequadamente esse fenômeno espiritual, atuem de modo errado. Por fim, o dicastério convida aqueles que vão a Medjugorje a aceitar que as peregrinações não são feitas para encontrar-se com os presumidos videntes, mas para ter um encontro com Maria, Rainha da Paz, enfim, tá? Estamos aí com a nota do dicastério. Confesso que eu não gostei muito, gente. Eu vou ser bem sincero, tá? Acho que sim, né? Em alguns pontos ali a nota é aquilo que eu imaginava, né? Principalmente porque eu sabia que eles iam analisar só aspectos sobre espiritual dos frutos de Medjugorje. Mas assim, se você for analisar qualquer aspecto espiritual, sei lá, de conversão, de frutos bons, não precisa ser algum lugar de aparição, pode ser em qualquer outro lugar, qualquer local, pode ser uma gruta, pode ser um santuário, uma paróquia lá no interior do, sei lá, da África, que pode estar dando bons frutos, entendeu? Então não precisa ser alguma coisa ligada à aparição mariana, essa é a realidade, tá? Eu acho que tem que enfatizar melhor que as mensagens, infelizmente essas mensagens não vêm do céu, tem que deixar bem claro isso daí, não tem aparição lá também, e se teve alguma aparição, não era Maria. Eu acho que tem que deixar muito claro isso na nota, tá, gente? Essa é a realidade. Eu achei que aqui realmente o cardeal Dom Victor Fernandes pisou um pouquinho na bola, abre espaço para dizer que Anguera tem frutos bons, né? O vidente diz que tem conversão, né? Tem milagre, tem cura, tem isso, né? Abre um espaço. Agora eu fiquei com o pé atrás a respeito de Anguera, sou bem sincero. Pode ser que amanhã também emita uma nota dizendo que pode ter culto agora em Anguera, pode ter santuário, pode ter tudo lá. Só separa um pouquinho o aspecto sobrenatural. Eu não gostei muito, tá, gente? Mas enfim, é a minha opinião. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.